Será que após o término de um relacionamento, eventuais fotos do casal que permaneçam nas redes sociais pode ser objeto de ação judicial para determinar que um daqueles ex-cônjuges, ex-namorados, promova a retirada dessas imagens da internet? É sobre isso que vamos refletir aqui hoje. Olá pessoal, eu sou o professor Lucas e hoje vamos falar de uma recente notícia que saiu no site Jota, aquele tão interessante site que trata de questões jurídicas, que eu aconselho vocês a visitarem e a seguirem um extenso material que é publicado por lá. Então a matéria que eu vou discorrer aqui com vocês hoje é a seguinte chamada: Juíza nega pedido de homem para ex-mulher excluir fotos com ele do Facebook. Para guardar as lembranças, ex-mulher recusou apagar retratos. Homem disse ser alvo de zombarias pelas postagens. Então é isso que consta da chamada de uma matéria que foi publicada 28 de julho de 2022. O que é interessante que é tratado neste artigo é que traz uma decisão proferida em primeira instância no juizado especial, mas também traz uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, o interessante dessa matéria é isso, ele traz duas correntes, entendendo uma no sentido de se manter a possibilidade de se manter as imagens sem qualquer obrigação de retirada, e outra que determina sim a retirada. É importante, antes de mais nada, aos ilustres estudantes de Direito Civil, que nós estamos aqui a tratar de direitos da personalidade. A famosa imagem é um dos grandes direitos da personalidade que nós temos, gerando, então, diversos impactos. Nós temos ações indenizatórias com base em usos indevidos de imagem, mas também temos ações cominatórias ou ações que contêm obrigação de fazer ou de não fazer, exatamente que tem por objetivo, por exemplo, proibir a publicação de imagens ou determinar que determinadas imagens sejam retiradas de publicações. Então eu vou destacar alguns pontos aqui que eu já deixei demarcados aqui na matéria para vocês refletirem, principalmente tanto você que possa ter um problema como esse, um cidadão comum, como você, estudante de direito ou advogado ou operador do direito de maneira geral, que possa se deparar com essa questão jurídica à sua frente, que é muito comum, principalmente pelo volume de pessoas que hoje têm as redes sociais. Então vamos lá. A decisão foi proferida então pelo Juizado Especial Cível do Foro Regional de Santo Amaro, em São Paulo. Foi negado o pedido de um homem para que a ex-mulher, com quem foi casado por 16 anos, excluísse todas as fotos em que ele aparece no Facebook dela. Qual que foi a afirmação do autor da ação? Ele afirmou no processo que passa por diversos constrangimentos e zombarias por causa das publicações e que isso vem causando danos à honra, imagem e moral dele. Mesmo que o autor tenha sido casado com a Corré, não deseja que seu passado seja relembrado através de fotos ou qualquer outro meio, narra a defesa do homem na petição inicial. O homem requeria a remoção porque está em outro relacionamento, de forma que as imagens estariam gerando aflições emocionais a ele. Então isso é um caso muito comum, né? Muitas pessoas que estão em relacionamentos e acabam se deparando aí com imagens do passado. Algumas pessoas toleram bem essa situação, não tem maiores dificuldades de avançar mesmo com essas imagens, e outras pessoas têm maior dificuldade e acabam encontrando a necessidade de se promover a retirada desse material da internet. A ex-mulher justifica em sua defesa que não vai excluir as postagens porque quer guardar as lembranças do casal. E acrescentou que o autor do pedido é bloqueado e não tem acesso às imagens. Ela afirmou também que não há qualquer legenda romântica nas fotos, que nada foi mencionado a respeito do divórcio e que recorreu à ajuda de um profissional para restringir a visualização apenas para amigos.
E a decisão, então, da meritíssima juíza da 2ª Vara do Juizado Especial Civil da Comarca de São Paulo, entendeu que não há razão para alegação de abalo à honra, reputação ou imagem. De acordo com a magistrada, as referidas fotografias apenas demonstram que o autor e ré outrora constituíram família, geraram filhos e tiveram o cuidado de registrar como lembranças fotografias que demonstram carinho e afeição na criação dos filhos em comum. Salientou ainda a magistrada que a ex-mulher excluiu várias imagens em que o autor aparecia, mas manteve algumas outras com os filhos que têm em comum. E ainda conclui que verifica-se, portanto, que a manutenção de fotografias com imagem do autor em rede social da ré decorreu do fato de as partes terem filhos em comum e, portanto, registrarem momentos afetuosos antes vividos, não se podendo verificar das referidas fotos eventual constrangimento, ofensa à honra ou à reputação do requerente, pontuou a juíza. Julgou, então, improcedente o pedido. Porém, na mesma reportagem aqui do Jota, há um caso similar que foi julgado em maio de 2020 pela 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E ele apreciou a seguinte situação: depois do casamento chegou ao fim, devido a uma traição do ex-marido, uma mulher ficou extremamente incomodada ao perceber que suas fotos permaneciam no Facebook e no Instagram do ex-cônjuge. Por isso, ela foi à justiça para que as imagens fossem excluídas. Por unanimidade, os desembargadores decidiram que, mesmo que as fotos tenham sido postadas com o consentimento da mulher na constância do casamento, não pode o ex-marido manter fotos dela em seu perfil sem consentimento posterior. O relator afirma que, embora a liberdade de expressão seja um direito fundamental garantido pelo artigo 5º da Constituição, ela não é absoluta. Então, nesse caso, os desembargadores concordaram com uma decisão de primeira instância, segundo a qual é compreensível que o homem queira guardar recordações do relacionamento que teve com a ex-mulher, porém, não é preciso torná-las públicas no Facebook ou no Instagram. E ao final, ainda que as fotos não apresentem conteúdo vexatório, nem comentários que venham expor a mulher ao ridículo, ela tem o direito de não tê-las publicado na rede social, se assim o quiser. Como ela não quer ver as imagens publicadas nas redes do ex-marido, mesmo que anteriormente tenha consentido, tem todo o direito de ter seu conteúdo removido. Então, meus caros e minhas caras, nós temos aqui nessa explanação de hoje 2 casos que tiveram desates diferentes. No primeiro caso, mais recente, a meritíssima juíza entendeu que não era o caso de se retirar as imagens, principalmente pelo contexto também com que se deram, né, que envolvia ali a presença dos filhos. É uma decisão de primeira instância, cabe recurso, a matéria não fala se houve ou não o recurso, portanto, a princípio não houve um trânsito em julgado, não há uma jurisprudência nesse sentido, uma decisão de segunda instância, que no caso é a turma recursal. Mas o segundo caso, um pouco anterior, ele envolve uma decisão que já chegou ao Tribunal de Justiça de São Paulo, a segunda instância, e aquele tribunal entendeu que, não havendo interesse do ex-cônjuge em permanecer com a imagem publicada na rede social, é direito sim determinar que seja retirada a imagem ou qualquer conteúdo de imagem mencionando a pessoa. Então veja que interessante, né, essa matéria, e acredito que vocês com certeza vão se deparar com casos como esses, principalmente por conta de términos de relacionamentos, ou até mesmo, por que não, às vezes pode-se entrar em algum tipo de litígio ainda na constância do relacionamento, a depender do conteúdo da imagem, que a pessoa não tenha concordado com aquela publicação. Vamos continuar aí aprofundando no direito civil e no direito processual civil. Deixe seus comentários, se inscrevam no canal e curtam, porque quanto mais vocês curtirem, o conteúdo chegará para mais e mais pessoas. Obrigado e até a próxima.